Olá, tudo bem? Bom, esta semana eu realizei uma entrevista com o cineasta Neville D'Almeida. O Neville D'Almeida, ele teve a maior bilheteria de cinema no Brasil, proporcionalmente. Foi com o filme A Dama do Lotação no final da década de 70, quando o Brasil tinha 95 milhões de habitantes, mais ou menos. E ali você teve um estouro de bilheteria que é maior do que outras bilheterias que ocorreram depois, que, embora numericamente superior, tinha uma população muito maior. Portanto, proporcionalmente, foi A Dama do Lotação, com Sônia Braga, a maior bilheteria. E o filme A Dama do Lotação, ao contrário de alguns críticos, não é um filme, não é uma pornochanchada, não é, ele é um filme sobre, e é isso que o Neville explica nessa entrevista que você vai ver agora. Ele é um filme sobre o empoderamento da mulher, a liberdade da mulher. É claro que pode haver críticas sobre o filme, inclusive sobre esta visão. Agora, Neville se fundamenta muito bem a sua posição. E a formação dele eu acho muito interessante. É uma formação evangélica. Você falava na época protestante. E ele conhece a Bíblia. Ele teve toda uma educação em igreja. Mas, como cineasta, ele decidiu mostrar a mulher de uma maneira como ninguém no cinema havia mostrado até então. Por isso, ele criou, que é uma estética própria, uma linguagem própria e, sobretudo, uma mensagem muito corajosa, mas muito corajosa mesmo. É o que você vai ver nesta entrevista. E ele também critica o cinema novo. E ele, que já foi criticado pela esquerda, tanto por conta da sua crítica ao cinema novo, trabalhou com o George Maltner, que é um profissional de esquerda, na verdade, um artista de esquerda, tá? Um grande artista. E é de esquerda, declaradamente autor da bandeira do meu partido, né? Uma composição, e os dois trabalharam juntos. Neville D'Almeida é fundamentalmente um defensor da liberdade artística. Pessoas como ele fazem falta no cinema, mas ele fala também agora sobre o cinema atual, e de outros momentos polêmicos sobre a separação da atriz Denise Dumont por conta de uma cena do filme Rio Babilônia, uma cena muito forte, e então a Denise Dumont, que era casada com o autor de novela, Euclides Marinho, roteirista Euclides Marinho, a Denise Dumont então acabou se separando e vivendo um romance com um outro ator que fazia também o filme, que é Joel Barcelos. Viveu esse romance. Enfim, a vida é como ela é. Você vai ver nesta entrevista com Neville D'Almeida. Bom, muito boa noite. Estamos aqui aguardando, aqui está se posicionando Neville D'Almeida, cineasta. Nós fizemos uma entrevista com ele há algum tempo e o papo foi bom. A gente ficou de retomar esse papo, essa conversa, e vamos retomar essa conversa hoje. Enquanto isso, a gente pode falar de outras notícias, aguardando então que ele se posicione. Bom, vocês já devem saber, o presidente Lula anunciou agora há pouco, né, a demissão, a saída do ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, e assumirá o lugar dele, né, fez uma reunião, inclusive, com o novo ministro, que é o Guilherme Boulos. Então, o Boulos assume a Secretaria-Geral e sai o Márcio Macedo. Não há informação sobre o lugar para onde ele vai, se é que ele vai. O que está anunciado, não. O que se especula é que ele seria candidato a deputado federal no próximo ano. Então, essa era uma troca que já se vinha falando há bastante tempo. Então, então, ela foi concretizada hoje nessa reunião, agora no início da noite, né?
então sai o Márcio Macedo. Então, essa é uma notícia de mais uma mudança no governo. O Guilherme Boulos, ele vai com uma condição de não ser candidato a deputado federal. Ele ficaria até o final, pelo menos até o final do primeiro mandato. Então, essa é uma mudança no governo que o Boulos, que todo mundo sabe, é líder do movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, teve um papel importante na época da perseguição da Lava Jato, quando ele mostrou o triplex, que era atribuído ao Lula, nunca foi do Lula, mas atribuído a ele, mostrou que o triplex não era exatamente aquilo que o Sérgio Moro e a imprensa, né, com o vazamento do Sérgio Moro, mostrava que seria um grande imóvel de luxo, não era nada disso. O Boulos mostrou naquela ocasião. Depois ele foi candidato a prefeito, né, duas vezes, e uma disputou com o Bruno Covas, e depois ele disputou com o Ricardo Nunes. E agora o Boulos depois teve uma votação expressiva para deputado federal, mais de 1 milhão de votos, e agora não será candidato mais a deputado federal, porque o compromisso dele seria permanecer no governo, que realmente não teria sentido nenhum ele assumir agora o ministério para, nos primeiros meses do ano, deixar o governo. O partido dele, aqui é a pergunta, né? Ele é do Partido dos Trabalhadores, muito ligado ao Lula pessoalmente. Ele foi tesoureiro também do Partido dos Trabalhadores, naquela época de crise, né? Quando o Vacari saiu, ele foi tesoureiro, permaneceu lá alguns anos e teve uma atuação considerada muito positiva. E depois, quando o Lula teve aquela prisão política, o Márcio Macedo, embora deputado federal pelo estado do Sergipe, ele se mudou para São Paulo e deu um apoio muito grande à família do Lula. Então, quando o Lula estava preso, então o Lula tem uma relação pessoal com ele uma relação bastante expressiva, né? Uma relação pessoal. Mas então houve essa troca, sai o ministro do Partido dos Trabalhadores, entra o Boulos, que é do PSOL, mas é muito próximo do Lula, né? Do PSOL, e o PSOL até vai ter um problema com isso, porque o Boulos ele teria muitos votos na próxima eleição. E isso é importante para um partido, porque isso define votos para deputado federal, define inclusive o tamanho do fundo partidário. Mas optou por isso, mas com certeza também tem implicações na formação da chapa para disputar São Paulo, o governo de São Paulo. O candidato a governador, os mais cotados são ou Geraldo Alckmin ou Fernando Haddad mesmo, também haverá candidatura importante para o Senado, são 2 vagas. Então, essa é a notícia de hoje, e eu vou chamar aqui, então, o Neville de Almeida, vamos falar de cinema. Neville de Almeida, muito obrigado por atender o nosso convite, por mais uma vez estar aqui. Obrigado mesmo. A conversa foi muito boa. Nós tivemos uma repercussão bastante grande de tudo aquilo que você falou. O Neville, que é um marco no cinema, né? Sobretudo dos anos 70, quando ele inaugura uma linguagem, vamos dizer assim, muito específica e teve uma atuação marcante, como foi o cinema novo. Mas o Neville tem uma estética um pouco diferente. Até vou pedir a você, Neville, começando essa nossa conversa, sempre lembrar que você teve a maior bilheteria proporcionalmente, né? Que foi a Dama do Lotação. Então, muito obrigado, passo a palavra a você. E aí que você complemente isso que eu disse. Como foi fazer cinema naquela época e como é que você vê o cinema de hoje em relação ao cinema da sua época? Olha, é bom estar aqui de volta. É a segunda vez que eu venho, não é isso, Joaquim? É um prazer, obrigado pelo convite. Eu gosto muito do seu programa, que seu programa é um programa sério, é um programa profundo, que não fica enrolando, é um programa que vai direto ao ponto. Isso é importante. Obrigado. Eu não me considero do cinema novo.
eu suposto cinema novo. Eu adorava o cinema novo, achava aquele pessoal muito interessante, mas eu via para mim um outro caminho, um caminho além do cinema novo. O cinema novo tinha um cabresto ideológico muito forte. Esse é o problema da arte na América Latina, é o cabresto ideológico. Às vezes as pessoas não servem ao cinema, não servem à arte, mas serve à ideologia, serve à política. Eu acho que o mais importante, a coisa fundamental para o artista é a liberdade de expressão. O artista que está no cabresto, que tem que fazer o que a ideologia gosta, tem que fazer o que o partido gosta, ele fica devendo muito à sociedade. E o artista deve ser antena da sociedade. Ele não pode ser escravo de nenhuma ideologia. É muito importante o pensamento livre para poder criar. Então, quando a gente fez o nosso primeiro filme, em pleno reinado do Sistema Novo, quando a gente fez o primeiro filme, chamei Jorge Maltner para escrever o roteiro junto. Fiz o argumento e Jorge Maltner fez o roteiro junto comigo. Um gênio, Jorge Maltner. Não podemos acentuar aqui, de restar, que é um dos maiores pensadores da cultura brasileira. E a gente tinha uma proposta, a gente tinha uma proposição, a gente tinha um conceito. Quando você vai fazer principalmente o primeiro filme, eu acho que o primeiro filme é muito importante. É onde você faz um testamento, onde você faz um manifesto. Acho o manifesto muito importante. Gosto muito de me referir ao manifesto do surrealismo, feito por André Breton há 100 anos atrás. E isso foi muito importante. Tem que ter uma visão bem clara, não é só uma ideia autorreferente. Muito mal para qualquer artista ser autorreferente. Muito mal. Então, quando a gente fez aquilo. Ô, Neville, só para a gente pontuar, esse filme é o Jardim de Guerra que você está falando, não? Que é o filme que É o Jardim de Guerra. De Guerra. E o Jorge Maltner, que sempre é um artista também, e tem uma posição política muito clara, né? Como compositor, ele compôs aquela música A Bandeira do Meu Partido, né? Então, você colocando isso, porque você diz que não pode ter amarra ideológica, com o que eu concordo, cinema é cinema. Agora eu pergunto, e veja que você trabalhou com o Maltner, que tinha uma posição política muito definida, né? E aí, também quando você fala, eu vou até colocar isso para você, eu não sei qual era a relação que você tinha com o Glauber Rocha, mas ele chegou a escrever depois reclamando, ele falou, ele se manifestou, reclamando do que ele chamava de patrulha ideológica, né? Ele próprio, que era uma referência do Quem cinema. reclamou de patrulha ideológica foi Carlos Diegues. O Cacá E é Diegues. verdade. Cacá Diegues falou sobre as patrulhas ideológicas. O que eu sofri muito foi patrulha ideológica. O que aconteceu com o nosso filme, com o nosso cinema, com as nossas propostas, foi total patrulha ideológica, entendeu? Às vezes as pessoas falam de coisas referidas a si mesmo, porque o Cinema Novo não criou nenhuma ponte, nenhum contato com os novos cineastas que vieram depois do movimento. Pelo contrário, não se manifestou, não ajudou, não apoiou. O nosso filme foi proibido, interditado, jamais exibido. E isso tem 59 anos. Ninguém, nenhum cineasta levantou o dedo para apoiar o filme, para reclamar da censura, para reclamar da polícia. Então, essa é a realidade. Como é que é isso? Como é que pode acontecer isso? Um companheiro seu está sendo censurado, um companheiro seu está sendo proibido, um companheiro está sendo impedido de falar, de fazer as coisas, e, no entanto, você não acaba de levantar um dedo, uma mão, um braço, para poder defender, apoiar, mesmo que seja só com palavras.
quando a gente fez o nosso filme, o Jorge Malta é um grande escritor. Eu queria lembrar que o Jorge Malta escreveu um livro, O Deus da Chuva e da Morte, com 17 anos para 18. Foi editado pela Marçal Ono Editora. Tinha 700 páginas. Então, eu fiquei muito impressionado com a postura do Jorge Malta, que ele tinha uma visão universal, tá? Não uma visão caipira, não uma visão reducionista. Quando chegamos ao Brasil em 68 para fazer esse filme, a ideia era colocar o personagem dentro da situação política brasileira. Tinha 3 anos que a ditadura tinha começado. Começou em 64, era 67, 68. Então, no nosso filme, a gente faz uma coisa meio profética. Eu acho que era a função do cinema. E eu vi que o cinema brasileiro estava muito limitado. Então, nós fizemos coisas que, vendo a situação do Brasil com relação ao Brasil e ao mundo, e ao Brasil no mundo, nós levamos em consideração o futuro. Como seria o futuro? O que ia acontecer no futuro? No nosso filme, a gente coloca o primeiro manifesto negro do cinema brasileiro. Fizemos com o ator Antônio Pitanga. O manifesto que o Pitanga começa falando assim: para vocês eu sou macaco, mas isso vai acabar. Quantos deputados negros que tem? Quantos governadores negros que tem? Quantos presidentes negros que tem? Quantos diretores de empresa que tem? Ninguém, nenhuma. Não é? Continua muito parecido. Mas nós denunciamos isso há 60 anos atrás. Por isso que eu falo que o manifesto é importante. O manifesto é importante por tomar uma posição de defender a sociedade e ter uma visão para o futuro. Nós fizemos também. Olha o cachorro querendo participar. Está participando, mas é bem-vindo. Já está participando. Então, eu vi que no futuro muito próximo ia acontecer um momento de libertação da cultura negra brasileira. Um país com maioria de negros tem cultura negra. Isso é quando eu comecei. Eu vi também que faltava apoio às mulheres. Um dos personagens principais do nosso filme é uma jovem cineasta. Olha, vou pedir, prende o cachorro. Vai prender. Ô Neville, só para pontuar, enquanto isso eu estava olhando, que na verdade, você estava falando que o Cacá Diegues foi o primeiro a usar a patrulha ideológica, mas o Glauber Rocha ele acabou usando depois, endossando o Cacá Diegues, quando ele teve algumas posições que ele tomou na época, ele foi criticado e ele usou também a expressão a patrulha reclamou da patrulha ideológica, mas de fato o Cacá Diegues usou primeiro. Mas eu me lembro eu me lembro na época de estudante, né? Que eu me lembro de se falar muito do endossar o que disse o próprio Glauber Rocha. Mas aí eu estava vendo aqui que o primeiro a usar foi o Cacá Diegues. Sem menor dúvida, todos nós apoiamos a tese lançada pelo Cacá Diegues, Patrulha Ideológica. Todos, porque isso era no princípio no final dos anos 60, no princípio dos anos 80. Ai, olha essa cachorro querendo participar da entrevista. Deixa ele participar. Como é que chama, Neville? Vamos apresentar o participante. Como é que chama o seu cachorro? Tem uma border collie chamada Pandora. E tem um Black Retriever chamado Black. Que legal. Mas o negócio é o seguinte: todos nós apoiamos o manifesto da Patrulha Ideológica. A Patrulha Ideológica, no final dos anos 60, princípio dos anos 70,
interferia mais a, a ditadura militar, a interferência da ditadura militar na cultura, no cinema, na literatura. Eles patrulhavam em todos os meios culturais, foram atingidos por isso. Existia, com relação ao cinema, uma censura. A censura, o Departamento de Censura da Polícia Federal. O Departamento de Censura era assim. Oi, Neville. O Departamento de Censura era assim. É proibido aparecer Mao Tse Tung. É proibido aparecer fotos de Che Guevara. É proibido aparecer Lenin, Trotsky, Marx. É proibido ter ideias de libertação. É proibido fazer crítica à ditadura. É proibido fazer crítica às pessoas que estão sendo presas. É proibido fazer resistência ao ato institucional número 5. O ato institucional número 5 tirava os direitos civis. Qualquer pessoa poderia ser presa a qualquer hora, em qualquer momento, como acontece hoje com os palestinos, por exemplo. Você pode matar uma criança, pode matar uma velha, pode matar um velho, pode atirar. Não é mais guerra de soldado contra soldado, é uma guerra de soldado contra criança, contra velho, contra idosos. Não tem. Todo mundo aqui pode ser terrorista. Você está escondendo um terrorista aqui. Essa coisa, qualquer um pode ser, qualquer lugar pode ser esconderijo, qualquer coisa. A perda dos direitos civis é muito importante. E é esse momento que a gente está vivendo. E o Kaká lançou brilhantemente as patrulhas ideológicas. Só que a maior vítima da patrulha ideológica foi o nosso cinema. Não foi os filmes não foi os filmes do cinema novo. Vai procurar os certificados de censura dos filmes. Vai ver onde é que saiu. Vai ver como é que foi. Vai ver o filme que foi proibido. Vai ver o filme que foi interditado. Vai ver o filme que foi cortado. Dessa forma, é muito importante a gente poder mostrar como era a ditadura, mas ter uma visão mais profunda. Não, às vezes não é necessário só falar. Às vezes é necessário ações claras e objetivas. Às vezes é necessário ter coragem para falar assim, mesmo que tudo isso seja proibido, eu vou fazer tudo isso. Por quê? A ditadura passa e o cinema fica, as ideias ficam. Foi o que aconteceu no nosso caso. Não importa, você não pode fazer um filme pensando, isso aqui eu não posso. Eu não posso. Tem lá uma frase que é assim, o corpo untado do comandante Ernesto Che Guevara ainda arde e incendeia os campos da América Latina. Eles mataram o Che Guevara covardemente na Bolívia com um tiro e jogaram o corpo lá, ficou exposto. Dessa forma, essa é uma das coisas do nosso cinema. Quando aconteceu isso, eu tinha 26 anos, 27, fazendo meu primeiro filme, um roteiro maravilhoso de Jorge Malter, e com Hugo Carvana, Glaucio Rocha, Dines Fati, Joel Barcelos, Emanuel Cavalcante, até Nelson Pedro Santos foi ator do nosso filme. Então, Antônio Pitanga é muito importante. Como a gente vai fazer? A ditadura começou agora, 3 anos atrás, tem um código de censura, mas, para mim, eu falei, eu não vou aceitar nada disso, não vou nem pensar nisso quando filmar, quando escrever o roteiro, não pensamos nisso. E aconteceu essa coisa de proibir interditar. Mas aconteceu também a outra coisa de ninguém apoiar, de ninguém fazer nada. Houve, então, essa situação. Mas eu acho, nós não estamos aqui para fazer uma crítica ou um muro de lamentação. Eu acho
que tudo isso me ajudou a ser quem eu sou, a não abrir mão de nada, a não mexer com nada, a não aceitar nenhuma imposição. Existe um código, você fez o código, isso está proibido. Eu continuei fazendo. E depois eu continuei fazendo sem mandar para a censura. Fiz 4 que eu não mandei mais para a censura. Mas que o importante era fazer, o importante era ter. E isso continua sendo importante até hoje. E as coisas não foram mostradas, ainda existem e podem ser mostradas. Ainda tem filmes para fazer também. Eu tinha uma grande admiração pelo cinema novo, pelo trabalho deles, pela postura deles, mas tinha ideias próprias, linguagem própria e propostas próprias. Não houve muito espaço para isso, mas foi muito importante, naquele momento, ter essa postura. Não arranjar um emprego, não ficar em cima do muro, entendeu? Essa é a coisa. Ô, Neville, mas fantástica a sua colocação. Eu vou. Fantástica mesmo. Acho que eu entendo a defesa da liberdade, né? A liberdade do artista, né? Como você A coisa define mais hoje. importante para o artista é a liberdade. Antena A do futuro. ferramenta do artista é a liberdade. Não é discurso ideológico, é liberdade para fazer o discurso. É liberdade para tudo. E num país moralista, num país hipócrita, num país contra a sexualidade, contra todos os conceitos, um país que viu o sexo como pecado, interferência em todas as coisas. Então, quando eu fiz um filme que não agradou a direita, que não agradou a esquerda, que não agradou a Igreja Católica, que não agradou o Exército, que não agradou os evangélicos, aí eu vi que eu tinha acertado em cheio. E o filme sobreviveu 60 anos. A maior parte dos filmes políticos não sobreviveram nem 10 anos. Ideologicamente, a linguagem acabou. Eles se enfraqueceram. Mas o nosso filme está aí e ele está voltando. Nós vamos fazer agora um filme sobre o filme mais proibido da história do cinema brasileiro, que é o nosso filme, com mais de 20 minutos de corte, com essa brutalidade toda que aconteceu. Não é hora de reclamar, é hora de fazer mais. Opa, é hora de melhorar, é hora de criar, é hora de inventar. Existe esse discurso da reclamação, que é muito fraco também. Não se deve pensar em reclamar, deve pensar em novas formas, em novos caminhos, e fazer as proposições e executar as proposições. Perfeito. Devino, muito bom. Viu? Deixa eu te falar, vou colocar aqui essa polêmica, já polêmica é questão do cinema novo, né? Mas aí o Américo Machado é que faz a colocação aqui. Depois eu leio o teu outro comentário, tá bem, Américo? Agora é o seguinte, Neville, Alex Onick disse que Anselmo Duarte foi discriminado pela turma do Cinema Novo no Rio. Você sabe algo sobre isso? Ele sempre assina Recife na luta. O Anselmo tinha um talento extraordinário. Era um homem muito talentoso, um homem muito sensível, que tinha feito os filmes da Vera Cruz. Então, o movimento do cinema novo ficou preocupado com o Anselmo, porque o Anselmo fez um filme, foi para Cannes e foi o único brasileiro a ganhar a Palma de Ouro. E não era do cinema novo. Ele não é do nosso time, ele é do outro time. Então aconteceu isso. Eu sempre admirei o Anselmo. Eu admiro todos os vencedores com ideias próprias. Ele não estava em nenhum partido, ele não fazia autorreferência, ele é um encenador, ele era um grande diretor e fez esse filme com um roteiro de Dias Gomes, genial. Então, eu acredito, essa é a verdade, que o Anselmo foi discriminado, sim. Foi posto como se quiser desmerecer o Anselmo, desmerecer os prêmios que ele ganhou, a qualidade que ele tinha. É o momento de fazer justiça ao Anselmo Duarte. Sempre foi o momento de fazer justiça. É o momento de fazer justiça a todo mundo que foi discriminado.
Todo mundo foi enterrado vivo, todo mundo que não teve espaço, que não foi divulgado, que a crítica não apoiou, ninguém pediu a ele uma carteirinha ideológica que ele não tinha. E ele foi discriminado, sim. Mas é um momento da gente fazer uma grande homenagem ao Marcelo, pelo homem corajoso que ele era e pelo talento que ele mostrou. Fez filmes incríveis, fez o caso dos irmãos Naves, uma injustiça judicial de um homem que ficou preso 30 anos e era inocente. Então, o Anselmo tinha uma conduta cinematográfica maravilhosa. E eu acho que é o momento de todos, sempre foi, né? Eu acredito, não sei como é isso, de prestar uma grande homenagem a Anselmo Duarte. Nem todos que estão são, nem todos os que estão. Perfeito. Neville, eu vou colocar uma cena aqui da Dama de Lotação, depois vou fazer uma pergunta para você desenvolver, que eu sei que esse é um tema que você gosta de abordar, que é o cinema como uma psicanálise coletiva. Tá? Eu vou colocar aqui essa cena, tá? Obrigado. Veja que o filme... Vou colocar aqui, olha. Esse filme, essa cena, tirando aqui, ó. Essa não tem nada a ver. Essa foi a cena, Neville. Então, eu coloquei só essa cena, que é uma cena que você coloca ali, que já é uma pessoa de meia idade, de terno. Aí tem a mulher que é casada, a gente vê pela aliança dela, né? Que é a Sônia Braga, de final dos anos 70. A pergunta que eu vou fazer enfim, quando você fala muito da hipocrisia, né? Tem uma cena que meio que desmonta ali toda a hipocrisia, né? Ela que tinha sido casada há pouco tempo, aquele homem que provavelmente se apresentado como um cidadão, um chefe de família, algo assim, né? Eu vou perguntar para você por que essa cena do filme, e depois eu perguntar por que o cinema é, na sua visão, uma psicanálise coletiva. Olha, essa cena ela é muito significativa. E a história, o resumo, a síntese, o resumo em duas frases da demonstração que é o tema que criamos, ela se entrega a todos para continuar amando o seu marido. Isso é uma radiografia da situação da mulher. É brutal a falta de liberdade da mulher. Eu fiz uma visita ao cinema brasileiro e vi ao cinema brasileiro dos últimos 50, 80, 100 anos. A mulher no cinema brasileiro sempre foi colocada em segundo plano. A mulher no cinema brasileiro sempre foi colocada abaixo do homem. O cinema brasileiro sempre foi machista. Não existia espaço para o desejo da mulher, para a vontade da mulher. É como se o homem pode fazer o que quiser. Pode sair, pode transar, buscar uma mulher todo dia, cada uma diferente. A mulher não. Essa e A Dama da Lotação é o primeiro filme onde existe a manifestação do desejo da mulher.
foi mal interpretado pelo moralismo da crítica brasileira. Foi mal interpretado pelo moralismo, pela falsidade, pela hipocrisia do clima cinematográfico brasileiro. Eles viram a liberdade da mulher como se fosse um rendezvous, como se fosse um bordel. Homens metidos a intelectuais analisando o filme do ponto de vista de um bordel, mas não é. É no ponto de vista da liberdade, é no ponto de vista do desejo profundo que existe no coração de cada mulher. É o primeiro filme. Então, o filme foi avaliado por cafajestes, intelectuais de Araque, intelectuais broxas, e intelectuais moralistas, falsos, misóginos. Não viram que a liberdade da mulher é tudo. Pela primeira vez na história do cinema brasileiro, isso é importante dizer, criamos um personagem que tinha desejo, que tinha vontade e que executava esse desejo. Esse é um personagem mitológico de Nelson Rodrigues. É um conto de 5 páginas de Nelson Rodrigues. E a gente fez, então, ali como se fosse um manifesto do desejo e da vontade da mulher. E o filme é uma psicanálise da sociedade brasileira, é uma psicanálise da repressão sexual. A repressão sexual, acho que, de uma certa forma, o cinema brasileiro, copiado muito do cinema americano, o cinema americano é um cinema para a família. Não existe desejo no cinema americano. Existem pequenos clichês. Existe o happy end, amor eterno, existe uma série de falsidades ideológicas. O Brasil tem essa tradição, o cinema brasileiro. Mas você acha que as pessoas, os homens, estão preparados para essa verdade, não? Que a mulher é evidente, claro, que os homens não estão preparados. Os homens estão preparados para mandar nas mulheres. Os homens estão preparados para ter as mulheres como se tem um cachorro que deve fazer o que o dono manda. Essa é que é a verdade. Mas essa é uma verdade brutal e gritante, principalmente em 1978, quando eu fiz o filme. Brutal. Eu fui fazer olha essa história, fui fazer uma estreia em Porto Alegre e puseram a câmera na saída do filme para perguntar o que você achou do filme. Primeiro foi no Cinema Imperial, era o maior cinema do Rio Grande do Sul. Eu perguntei qual é o recorde desse cinema, qual o filme que bateu o recorde de bilheteria desse cinema. Ele falou, foi um filme do Renato Aragão, onde eles vinham, antes de começar o filme, os cinco trapalhões, os 4, faziam um show de 15 minutos e depois passavam o filme. Eles tinham uma apresentação pessoal no palco. Eu falei, vamos bater esse recorde, vamos fazer mais do que eles. E fizemos. Na saída, perguntava, aí vinha um casal, perguntava, o que você achou do filme? Se a mulher falasse que gostou, ela estava se declarando uma puta, uma prostituta. Se o homem falasse que gostou, ele estava sendo um frequentador de bordel, né? Então, ninguém podia falar a verdade. Todo mundo tinha fim de não gostei muito. Agora, quando aparecia, aí vinha uma mulher solteira, um grupo de 3 mulheres, fala, o que você achou do filme? Nós adoramos o filme. Ele só fala a verdade. Tudo que tem nesse filme é verdade. Quando apareceu um grupo de rapazes, de homens, de qualquer idade, o que você achava do filme? Nós achamos o filme espetacular. Nós estamos esperando encontrar uma anotação da nossa vida. Então é isso. A falsidade, a hipocrisia faz parte da cultura. Fazia parte da cultura naquele tempo. E hoje o que faz parte da cultura é o pânico dos homens com relação às mulheres. O homem não foi criado para dar prazer para a mulher.
O homem não foi criado para fazer a mulher ter orgasmo. O homem foi criado para ele ter orgasmo, para ele ter prazer. Não existe essa coisa. No mundo moderno, não existia naquele tempo, e hoje não existe também. O homem não está preparado, o homem está em pânico. O homem está totalmente em pânico, que ele ainda não sabe que o amor é dar prazer ao outro. O amor verdadeiro é você pensar sempre no outro e não em você. Não querer, eu quero que me façam ter delírios, eu quero que me façam, realize o meu sonho, faça não sei o quê. A mulher sempre foi escrava. E ainda é, em alguns sentidos, em muitos sentidos, por causa que ainda existem muitos casamentos baseados nessa premissa, nessa proposição ridícula e absurda do domínio do homem. O homem é o chefe da família, o homem manda, isso está errado. Tudo isso começou lá atrás, quando inventaram a história da serpente, da maçã e da Eva. Você vê, culparam, a culpa é de uma mulher, não é de homem não, é a mulher que culpou, a mulher que deu a maçã. E quem deu a maçã é a cobra. Coitado da cobra. Puseram a cobra, danificaram a imagem da cobra, um animal nobre, a mulher inaugurando o pecado, e o homem é o inocente que cai nessa armadilha. Tudo errado, tudo errado. Isso tudo é a repressão sexual. As pessoas se sentem culpadas, se sentiam culpadas, as mulheres se sentiam culpadas, a mulher se sentia até culpada por ter prazer. A mulher se sentia culpada por ter vontade de ter prazer, por querer ter prazer. Nós fizemos uma revolução aí. Fomos apedrejados, né? As pessoas viam com os olhos da brochura, com os olhos da perversão, mas era para ver, e é o que o filme mostra, com os olhos da libertação do desejo da mulher. Isso os homens ainda não estão totalmente preparados, mas existe um caminho, é possível. Eu acho que está vindo aí, quem sabe daqui a pouco, o verdadeiro amor. Não esse amor de fotos mentirosas, não é essa coisa superficial, não é esse domínio. Hoje tem um domínio total. Onde é que você está? Onde é que você foi? Eu vou te seguir no celular, eu vou te seguir aqui, eu vou te seguir ali. Isso não é amor. Isso é escravidão. Isso é o absurdo da ignorância, da estupidez, da insensibilidade da sociedade que vivemos. O Neville, aqui algumas perguntas. A Olivia Roeder fala: adorei esse homem feminista. A Eda diz aqui: estamos pagando o pecado da Eva até hoje. Tenho 50 anos e nunca ouvi tanta verdade, diz aqui o Júlio Bispo. Deixa eu te fazer uma colocação que o que aconteceu exatamente, que aí entra o que é o cinema e a sua repercussão, neste caso, o que aconteceu com a vida da Denise Dumont. A Denise Dumont participou de um filme seu, que ela foi a protagonista, ela é a atriz, Rio Babilônia. E aí houve uma transformação na vida pessoal dela, não foi? Eu não sei o que o filme, o trabalho gerou, o que foi causador dessa mudança. Mas se você puder falar sobre isso, eu acho interessante, porque a Denise Dumont era uma atriz, aparecia muito em novela da Globo, aí fez Rio Babilônia, tem cenas muito fortes, tem uma cena na piscina que é muito forte, eu me lembro desse filme. E aí ela teve mudança, acho que o fim do casamento dela, algo assim. Eu acho que é interessante você falar sobre isso. Essa pergunta é boa. A dificuldade de lidar com quebra de paradigmas, né? É isso. A dificuldade de lidar com quebras de paradigma é a coisa mais visível do panorama da arte brasileira. Esse moralismo idiota. Veja o que está acontecendo hoje. Veja a caretice do filme de hoje. Veja a falta de postura. Tem que ter uma postura revolucionária. O que aconteceu com a Denise Dumont? Nós temos que prestar homenagem a Denise Dumont, uma atriz corajosa, uma grande atriz.
Ela é protagonista de novelas, mas ela, então, interpreta uma mulher casada que faz uma... que tem a coragem de fazer uma cena na piscina com 2 homens, um marido e um outro homem. Não é, você não está fazendo propaganda disso, você não está dizendo que isso é o certo, você não está dizendo que isso é o caminho, você está dizendo que isso acontece, principalmente na classe alta. Ela está fazendo uma festa com o marido para comemorar a compra de 200 apartamentos. É um bolo que é um prédio, eles eram milionários. E levam convidados e fazem uma festa. Existe muita perversão. Mostrar perversão não é ser pervertido. Mostrar perversão é entender o momento, é entender a época. Faz parte da psicanálise da sociedade brasileira, como é o nosso cinema e como deve ser e deve ser sempre a postura de um artista. A Denise Tinguian, grande atriz. Eu quero fazer um documentário dela, que ela foi para Brasília defender o filme na Polícia Federal. E ela defende o filme e ela fala uma frase assim: cara, os cachorros não filmam. Até os cachorros ficam estimulados com o assunto. Mas, na verdade, tudo isso que aconteceu com ela aconteceu com o filme, aconteceu com o diretor, aconteceu com todo mundo. O sucesso de público do cinema, o filme ficou 32 anos recordista do cinema brasileiro. Foi lançado em 1971 e foi até 2010. Nenhum filme fez o que esse filme levou tanta gente ao seu quanto esse filme. E mesmo assim, eles conseguiram criar um mecanismo para bloquear o cinema, para bloquear a liberdade. Mesmo assim, o Neville Almeida não ganhou um edital, Eu quero que alguém venha mostrar qual edital que o Neville ganhou, quantos problemas ele teve, quantos processos ele teve. Tem processo até hoje. Então, eu defendo uma revisão crítica do cinema do Neville. Porque o cinema do Neville tinha outras pessoas que buscaram ter essa liberdade também e foram afogadas, foram discriminadas. Não houve espaço para eles, vários outros cineastas. Nós temos que fazer uma releitura desse momento. Eu acho, e até a Rede Globo proibiu o Neville durante 60 anos. 60 anos de proibição na Rede Globo, no SBT também. Então, vamos falar a verdade, nunca passou um filme de Neville na Rede Globo, porque é uma censura silenciosa, surda, não é clara, não é verdadeira. Está na hora de ir embora, está na hora de falar tudo. Vocês aqui, é muito importante, nesse momento da vida, as questões que você levanta são totalmente pertinentes. Nós vamos tinha que fazer, era uma semana inteira de Neville Almeida na Rede Globo. Por que a Rede Globo? Porque tem público. O público tem que conhecer Neville. Essas pessoas se manifestaram aí no cinema, aí com você, essas mulheres talentosas, mulheres inteligentes, mulheres sensíveis. Existem milhões dessas mulheres que não sabem, não conhecem os filmes. O que eu peço só é que os filmes sejam mais mostrados ainda. Filmes sempre, dentro dessas empresas de televisão, existem as pessoas, os programadores, censores, programadores de baixa qualidade, que nunca colocaram os filmes, achando um grande poder de escolher os filmes e escolher sempre filmes dentro da ideologia deles. Não tiveram a capacidade de diversificar a produção brasileira. Os filmes raramente se vê também, né, os filmes de outros diretores, como o Júlio Bessani, como Ivan Cardoso, como o Mário Abad, como pessoas espetaculares, como Zé Sete Barros, como Silvio Landa. Ninguém nem sabe quem são esses caras. É muito importante isso.
É muito importante ter uma revisão. É muito importante a liberdade existir como liberdade para o cinema. Essa conversa de que não tem censura não é verdade. É claro que a censura tem. Só que a censura cresceu. A censura era só do Departamento da Polícia Federal. Uma série de itens. Eles eram muito objetivos. Hoje a censura é disfarçada. Hoje é a censura do produtor, é a censura do patrocinador, é a censura dos festivais, é a censura de todo mundo. Ah, eu não vou anunciar meu produto nesse filme porque eu não gostei do roteiro. Tem isso também, tem essa palhaçada, tem essa coisa horrível. O ser brasileiro ainda precisa de muito mais liberdade. Eu acho que o seu brasileiro está vivendo um grande momento hoje. E hoje estão falando muito de coisas que aconteceram durante a ditadura militar, 60 anos atrás. Mas é necessário falar também das pessoas que lutaram e foram e que não puderam se expressar. Perfeito, muito bom. Ô Neville, aqui o Luiz Pusinato fala, Globo prefere filme de cachorro que fala, tá? Colocar aqui mais... você tem aqui, olha, aqui, olha, a Elizabeth Coutinho diz uma coisa interessante. Homens amam mesmo é outro homem. Por vezes procuram uma mulher para fazer sexo, procriar. Só isso. Interessante a frase dela. Como é que ela chama? Elizabeth Coutinho. Elizabeth Coutinho, você está certíssima. Elizabeth Coutinho, procura o Neville, veja os filmes. Você está certíssima. Todas as mulheres devem ser como Elizabeth Coutinho, livre e buscando a liberdade. Não adianta ser livre. Às vezes, mais do que ser livre, é buscar a liberdade. Porque nós estamos aqui nesse mundo e nessa vida para ser feliz, não é para ficar enganando, mentindo, broxando, buscando a sua infelicidade e participando da sua infelicidade com o outro. O homem nasceu e viveu para agradar e fazer a mulher feliz. É isso que Deus quer, é isso que nós vamos fazer. Porque a mulher tem uma frase que diz: a mulher é o negro do mundo. O negro, o racismo contra o negro. A mulher estava 2.000 anos sendo sacrificadas, sendo colocadas. Por que mulher na igreja católica não reza a missa? Por quê? E não só isso, mas muita coisa. Não vamos entrar. Eu posso falar muito sobre isso também. Deixa eu colocar mais conversa aqui. O Pedro Rodrigues diz aqui, Joaquim, o papo de hoje é de gente grande, né? O Hussein Brasil faz um comentário, mas não é o caso, porque nem essa proposta não foi colocada. Ele diz, Neville, o que você acha do 247 criar uma novela favela? Mas, enfim, é uma proposta aqui do Hussein, que está sempre participando conosco. Mas agora eu queria... Criar ou vão criar? Hã? Não vai... Saiba, não é essa proposta. Não é essa proposta em discussão, mas a ideia era... Aí você teria que criar um departamento, uma produção, entretenimento, e fazer uma novela, mas olha, não tem ainda essa proposta aqui. Não, está a caminho, já tem. Hoje tem uma novela, Dona de Mim, que tem uma parte muito significativa da população de favela. Muito boa, escrita pelo diretor Rosalind Wartman. O negócio é o mercado. A favela é um grande mercado. Então, estão vindo aí os filmes da favela, sim, porque é um grande mercado, e vão, através dessas novelas, divulgar dezenas, centenas de produtos que tem que entrar também. Existe um movimento de libertação do negro que acontece no nosso primeiro filme, Jardim de Guerra, a gente já falava isso, essa coisa de tirar o negro da sociedade brasileira, tirar o negro da influência da sociedade brasileira, essa coisa do negro não ocupar nenhum lugar de importância, essa coisa de que estava vendo aí outro dia, o presidente da FUNAI branco, como é que o branco da Polícia Federal vai ser presidente do negócio do índio, vai tratar o índio como escravo? Os índios são os novos escravos. Os índios são os novos escravos dos garimpeiros. Existe um problema muito sério no Brasil.
Mas ele está certo. Tem que reivindicar novela de negro, novela feita por negros, e também tem que reivindicar sem censura para outras estações mais independentes. Não a mordaça do racismo. Eu quero dizer que eu tenho muita admiração pelo Carlos Diegues. Ele fez o primeiro filme com 24 anos, e o filme chama Gangue Azul, um filme totalmente negro, não tem um branco no filme. Depois ele fez Chica da Silva, depois ele fez Zumbi dos Palmares. Então é um cineasta que dedicou a sua filmografia, o seu trabalho, muitas vezes aos negros. Ele tem um trabalho interessante também. Temos que fazer justiça ao cinema igualitário, ao seu libertador de Carlos Diegues. Temos que buscar com liberdade, não temos que estar contra ninguém. Eu acho que eu não estou contra, eu admiro todos. Então, é só que estamos correndo em pistas diferentes. E não vejo motivo para ser discriminado, enquanto uns são muito aplaudidos e outros são jogados no ralo. É no ralo, é? No ralo. São jogados fora, são jogados na lata de lixo. Tem que ter liberdade para todos. Falta liberdade no cinema. Muito bom. Ô, Neville, você falou que não ganhou nenhum edital, é isso? Nem nunca. Mas você que tem um cinema de maior bilheteria, nunca. E você chegou a participar, não? Porque muitos profissionais que tem, não estou entrando. Não, todo mundo ganha. De editais. Você foi na raça. Eu liderei no ano passado, e há 2 anos atrás, um movimento falando que os editais eram falhos, os editais eram ideológicos. Sim, os editais, tinha tudo nos editais, menos uma coisa, menos velho. O idoso não está no edital. Eu soube que agora tem um edital começando. Então é assim, você está em 50 anos de cinema, fez o primeiro filme 50 anos atrás, está fazendo até hoje. Não vale nada para o edital. Entendeu? Que absurdo. Isso é uma injustiça muito grande. É uma grande injustiça. Eu tenho a tese que é assim, todo mundo que está há mais de 50 anos no cinema devia ter um edital descomplicado, sem burocracia, para poder usar essas pessoas filmarem. Existe um etarismo muito grande na cultura. Existe um etarismo. O importante não é a idade, o importante é a liberdade. O importante, eu vou te falar 10 coisas, mas posso falar 100, que não tem idade. A arte não tem idade, a filosofia não tem idade, a educação não tem idade, a literatura não tem idade, a poesia não tem idade, a invenção não tem idade, o caráter não tem idade, nada disso tem idade. Então, o artista também não tem idade. Dessa forma, tem uma frase, não, essa garotada que está vindo aí resolve tudo. Essa frase não é verdadeira. Não. Quem vai resolver tudo não é a idade, é o conhecimento, é a inteligência, é a sabedoria, não é a idade, não é o mais velho nem o mais novo, é quem tem conhecimento, é quem luta por isso, quem busca sabedoria, quem busca conhecimento, quem busca talento, quem busca capacidade e quem busca melhorar cada dia. Esse é o papel do artista. O papel do artista é continuar fazendo. Eu lembro do Picasso, morreu com 96 anos, 94. E o Picasso, no último dia da vida dele, saiu para jantar com os amigos, tomou vinho, bebeu, ficou até meia-noite conversando, rindo, contando história. Saiu, foi para casa, tinha um quadro lá na parede, um quadro naquele lugar que põe os quadros para pintar. Pegou o pincel, mexeu um pouco, pintou, deu uns retoques ali, teve outra ideia, pintou não sei o quê, foi dormir e no outro dia acordou morto.
Assim é o artista. O artista que aposenta é uma vergonha. Não tem direito, não pode. Eu fiquei muito triste, eu fiquei muito chocado quando o Jean-Luc Godard, um gênio do cinema mundial, fez uma revolução do cinema, morando na Suíça, fez uma morte induzida. Eu vou morrer. Eu fiquei chocado, eu fiquei arrependido de não ter arranjado um jeito de ir à Suíça. Falei, vem cá, vamos ao Rio de Janeiro, vamos andar pelo Arpoador, vamos passear na praia, vamos ver o Cristo Redentor, vamos andar, vamos ver aqui. Eu duvido que ele te matasse. Faltou a ele passar pela praia, fazer uma caminhada, ver o Brasil, escutar a música brasileira, ver as mulheres brasileiras, ver os homens brasileiros, ver o teatro brasileiro, ver o cinema brasileiro. Ele não teria se matado. Agora, na Suíça, naquela chatice, interior da Suíça, tu abre a janela, não tem ninguém na rua. Abre a porta, também não tem ninguém. A primeira pessoa que vai passar é daqui a 2 horas. Aí o cara se mata, né? Mas ele tinha que ser Vila Rio. Eu estou rindo, é uma tragédia, mas eu estou rindo quando você faz justamente coloca essas duas. Ele tinha que ter ido a uma favela brasileira, teria que ter participado de uma roda de samba, ele ia vibrar. Eu me culpo de eu não ter lutado por isso. Um gênio jogado ali na Suíça, que horror, no interior, todo mundo. Não é Alguém já me disse que a Suíça, na verdade, é uma grande agência bancária. Você entra lá. Também. Poucos artistas, mas muitos banqueiros. Bom, agora você entrou num ponto que eu queria só colocar, que é o cinema novo. Não vou poder abrir uma outra discussão, que você está falando de banqueiro, do que está acontecendo agora, e que ganhou o prêmio, o Oscar, né? Mas eu não tenho tempo, eu até queria entrar nessa discussão, tá? Porque isso mobilizou muitas pessoas, né? Mas a gente vai ter que fazer uma terceira conversa. Mas vamos aqui, olha, o Américo Machado, só para a gente encerrar hoje. Não. Deville, o que você acha de Kleber Mendonça Filho? O Aquários, Kleber Mendonça Filho, Bacurau, Agente Secreto, O Som ao o Redor. Kleber Mendonça Filho dirigiu a Cinemateca da Fundação Joaquim Nabuco, em Recife. O Kleber Mendonça Filho é muito talentoso, tem muita capacidade. E quando ele dirigiu a Cinemateca de Recife, na Fundação Joaquim Nabuco, ele convidou meu filme Os Sete Gatinhos, a peça do Nelson Rodrigues, para passar lá e fez um discurso, fez um debate. Ele fez uma homenagem ao meu cinema. Eu tenho pelo Kleber Mendonça uma grande admiração. Eu acho que é muito justo o prêmio que ele ganhou, todos os prêmios que ele ganhou. Nós temos que fazer justiça ao talento. Agora, falou do negócio de banqueiro, o Walter Salles é de uma família de banqueiros. Ganhou o Oscar. Eu queria dizer o seguinte: é muito importante não ser culpado por ter dinheiro. Não há culpa em ter dinheiro, não há culpa em ter o dinheiro e o talento podem andar juntos também. Então, eu acho o seguinte: eu vou deixar claro aqui que os grandes artistas vêm das favelas e dos palácios. Os grandes artistas vêm dos casebres e das mansões. O grande artista ele voa por cima disso. Eu acho que é o que acontece com o Walter Salles. E aquele irmão dele que faz documentário muito bom também, como é que chama? Espetacular. O quê? O João Moreira Salles. Sim, é documentarista. Fez filmes muito bons. Caras, eu tenho maior admiração por eles. Eles praticam a liberdade. Eles não ficaram amarrados no dinheiro, não ficaram lá tentando aumentar aquele dinheiro. Eles usaram o talento, eles têm talento. E aí eu dou uma frase que é assim: o Walter Salles e o João Salles não, não pode ter, não pode, não pode ser culpado de ser rico,
Não pode jogar uma pedra para ele ser rico. Ah, ele é rico. Não adianta ser rico. Adianta ter talento, adianta ter sabedoria, adianta ter conhecimento, adianta ter informação, adianta ter capacidade de inventar e de criar. E eles têm. Defendo eles. Entendeu? Eu acho que ele é rico. Rico até nós podemos ter um dia. Isso tudo pode acontecer. Você pode ser rico, eu posso ser rico. Está faltando pobre virar rico. Não, e outra, Está faltando grandes artistas perseguidos virarem rico. Ô, Neville, você pode ser rico e fazer muita porcaria, não é o caso ali, entendeu? Sem dúvida nenhuma. Então vamos defender a liberdade de criar e não criar limite para o talento. Ah, não, isso pode, isso não pode, isso não é. Vamos nos livrar do cabresto ideológico e da hipocrisia. Ô, Neville, eu me obrigo a te convidar para uma terceira conversa, viu? Se você aceitar, vamos passar um tempo, porque as pessoas aqui estão pedindo e eu acho bastante interessante a nossa conversa. Esse último cara que falou, como é que chama? Você falou dele aí? Américo. Américo Machado. Recife, não. Não, o que ele disse a respeito, pediu uma avaliação sua sobre o Kleber Mendonça Filho, você falou. Muito bom, Cléo. Eu acho o seguinte, eu estou aqui fazendo essa entrevista com você e pensando, eu penso que eu nunca falei com tanta liberdade como eu tenho falado nesses 2 programas que fiz com você. Eu quero muito fazer o terceiro. E se for preciso, o 4 também. E adoro a participação de outras pessoas, fazendo as perguntas que ninguém faz, para quem nunca tem capacidade de responder. Às vezes elogiam muito, tem muito puxa-saco, tem muito vira-lata, citando diretores estrangeiros, artistas estrangeiros, puxa-saco, vira-lata, sem vergonha. É necessário descobrir os grandes talentos que nós temos aqui. Um deles é você, outro deles sou eu, mas nós somos muitos. Não é uma coisa de achar que eu sou maior, não. É uma coisa, isso tudo é luta. A Bíblia fala um negócio muito interessante, a Bíblia fala o seguinte, quem não tem inteligência, isso quer dizer, quem não tem talento, quem não tem sabedoria, quem não tem inteligência, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Entendeu? Então é isso. Eu peço a Deus inteligência todo dia. Eu peço a Deus capacidade. Eu peço a Deus que me livre de más interferências, que me livre da falta de sabedoria. Eu acho que todos podem ter sabedoria. Se eu tenho uma frase que diz: se Neville pode, todos podem. Você pode, a América pode, todos eles podem. Todas as pessoas que falarem podem. Estamos vivendo um momento de revolução tecnológica, industrial, e está vendo um negócio nunca visto na história da capacidade de qualquer pessoa ser capaz de fazer. Isso não quer dizer que vai ficar bom. Isso não quer dizer que vai conseguir, mas quer dizer que é possível. Vamos insistir. Eu gostei muito de estar aqui com você, viu? Você mora no Rio? Eu moro em São Paulo. Agora eu moro em Brasília. Eu falei São Paulo, que é ato falho, mas já estou morando em Brasília agora. Mas sou de São Paulo. Eu vou estar em Brasília em novembro. Então vem aqui. Me manda o seu telefone e eu vou te ligar quando estiver em Brasília. Perfeito. Eu tenho uma afilhada em Brasília, filha de um cineasta, e eu vou para o aniversário de uma criança de 5 anos. O que é uma bênção total. O meu número é 98265-2600, Rio. 21, hein? 21. Tá bom. Mas olha... Neville, obrigado mais uma vez. Vamos ter a nossa terceira conversa e espero esse encontro presencial. Ou eu indo para o Rio, ou você agora, é mais fácil você
Está mais próximo você vir para cá. E eu vou aguardar É você. verdade, eu vou a São Paulo sempre também. E estou para ir a São Paulo na USP para passar Rio Babilônia. Eu queria muito que você fosse, eu vou te informar a data, tá bom? Tá certo. Tá bem. Então, Você, São Paulo, só. meus filhos moram lá ainda, tenho 2 filhos. Genial, genial. Só para terminar com isso aqui que é muito importante. Não são todos os que estão, nem todos que estão são. Isso. E Deville, até nem, mais, todos, Deville. e Eu vou nem ter que. todos que estão, estão. Nem todos cristãos estão, é Não. isso. Nem todos que são, estão. Nem Nem todos, todos que estão, são. nem todos que estão são, nem todos que são estão. Essa nem Estão. todos que são estão, perfeito. É isso. É Deville, nós. até a próxima, Deville. Até Viva o a encontro. liberdade de criação. Valeu. Um abraço. Até mais, tchau. Obrigado. Muito obrigado pela sua audiência e eu peço àqueles que ainda não se inscreveram no canal que o façam. E aqueles que puderem colaborar, que sejam patrocinadores da TV 247. Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos sempre que houver notícias para comentar e sempre que houver fatos relevantes para mostrar, como é o caso da própria vida, né? E a obra de Neville de Almeida, que continua aí na ativa, preparando novos filmes. Um grande abraço e até mais.